Estamos aqui no nosso programa Um Fato, Duas Visões. O programa que é feito pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e pela Faculdade de Educação. A nossa convidada de hoje é a professora Leslie Piccolotto Ferreira. Isso. Tudo bom, Leslie? Tudo bom. E junto comigo, a professora Neide Nofres, como sempre, nossa colaboradora. Diretora, Nós somos colaboradora, co-colaboradoras nesse programa. Nosso tema de hoje é a voz do professor. Isso. A professora Leslie, além de professora da fonoaudiologia, ela é a coordenadora do LaborVox. Isso. O que quer dizer LaborVox? Laboratório de voz. Então, na verdade, é um laboratório que tem como preocupação pesquisas e trabalhos sobre voz profissional. O que é voz profissional? A voz do professor, do teleapresentador, do radialista, do ator. Então, as nossas pesquisas versam sobre esses profissionais e, em especial, na minha linha, a questão da voz do professor. E quais são as questões da voz do professor? Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite, certo? Ela já pergunta. Até porque é muito interessante, eu como fonoaudióloga, a Neide que vem da educação e você da psicologia, porque o tema, a voz do professor, acaba integrando as três áreas, né? Então, o fonoaudiólogo com a preocupação das questões da voz, a Neide porque vai trazer a questão do professor, do dia a dia, né? E você, Márcia, porque cada vez mais eu tenho percebido que os problemas de voz estão sempre entrelaçados com problemas mentais do professor. Eu digo que no começo das nossas pesquisas, uns 20, 30 anos atrás, o que tinha mais, pelo menos assim, entre os professores da Prefeitura Municipal de São Paulo, eram problemas de voz. Hoje são os problemas mentais, né? Eu até faço aí um trocadilho, digo que hoje o professor fica primeiro louco e depois rouco, porque o dia a dia é tão complexo, ele é meio que jogado aos leões sem nenhuma preparação com relação à questão da sua voz, e aí ele se vê imerso numa situação onde ele tem um excesso de trabalho, onde ele tem pouca autonomia e fora as questões ambientais, né? Ruído, poeira, enfim. E isso independe do nível no qual ele trabalha, quer dizer, tanto faz na educação primária como na superior. É uma boa pergunta, porque inclusive as pesquisas não fecham. Esse ensino é mais complicado, ou esse nível, né, complica mais para a voz do professor do que o outro. Então a gente tem muito ensino fundamental, principalmente, em segundo lugar ensino infantil e pouquíssimo ensino universitário, ensino superior. As pesquisas geralmente apontam que o ensino infantil é o que apresenta maior problemas de voz, né? Por quê? Porque eles têm um contexto diferenciado se a gente for comparar com os professores que ficam em sala de aula. Eles têm uma preocupação com as crianças, uma preocupação de segurança, crianças subindo ali no escorregador, caindo. Área externa, sala de aula, que é o forte da educação infantil. Muitas vezes o próprio lugar, externa. Então fica ali as crianças brincando, as crianças no refeitório comendo, os professores tentando dar atividades de canto, de dança, enfim. Então parece ser um ambiente um pouco mais adverso. E a função do fono nessa história entra onde? Na verdade, a gente, no início do nosso trabalho, a gente, vamos dizer, culpabilizava o professor com relação aos seus problemas de voz. Então a gente dizia... Coitado, rouco e culpado. Isso, a gente falava assim, gente, mas como ele grita, né? Por que ele fala assim alto e tal? Conforme a gente foi avançando com as pesquisas, a gente foi percebendo que ninguém grita porque quer. Então existe um ambiente que tem muito ruído. E esse gritar não é só pelo ambiente que tem ruído, e aí, por ter muito ruído, eu começo a falar mais alto. A gente fala só para ele, não grita, a gente fala um pouco mais alto. Então, mas não é só em função assim do ruído do ambiente, mas também do excesso de trabalho, do pouco reconhecimento. Então, hoje eu digo assim, se eu for convidada para dar aula num ambiente que tem ruído, talvez eu prefira do que num ambiente que não vão prestar atenção no que eu falo. Né? Então, com muito ruído, mas assim, todo mundo no celular, ninguém prestando atenção. Então, essa falta de reconhecimento acaba levando o indivíduo também a ter um problema de voz. Ele grita para ser ouvido. É isso aí. Então, a gente começa... Para ser ouvido ou para ser visto, né? Ser ouvido nas suas demandas, não na sua voz. Porque assim, se a gente começar, nós estamos falando num determinado tom, se aqui começar a chegar muita gente, começar a conversar e tal... assim, sem pensar muito, eu já vou falar de uma forma mais intensa e mais aguda.
Gente, ó, sabe o que eu estava falando para você, Márcia? Então, eu mudei o meu tom de voz em 2 parâmetros, intensidade e na altura. E com isso, né, no dia a dia, repetindo esse comportamento, o problema de voz vai aparecer. Vai aparecer um nódulo, um e a gente também está tentando mostrar ao professor para não precisa falar tão alto. O que ele precisa é ter uma estratégia para reduzir o ruído. Por exemplo, cantar. Então, quando a criança ouve o som da voz do professor mediante uma música, não mediante uma frase fica quieto, né? E outras formas de fazer som também, né? Então, você sabe, Neide, que a gente... nós temos um programa em conjunto com a prefeitura. E é um programa que já tem muitos anos e, no início, os cursos eram presenciais. Então, os professores iam até uma delegacia de ensino e lá eles tinham umas oficinas, que eram um total de 20 horas, para poder entender como cuidar da sua voz. Por quê? Fazendo um paralelo, né? Dentre os profissionais da voz que eu comentei, professor, ator, cantor, o professor é o que é lançado, né, no seu trabalho sem nenhuma formação a respeito da voz. Né? Acho que até a gente tem que começar a fazer um pouco mais de parcerias com o pessoal dos cursos de pedagogia e tal, porque o professor ele chega lá, por exemplo, o teleoperador, ele entra em cena para ser um teleoperador, mas antes ele teve um curso de capacitação. Sim. Podemos até discutir que em um dia, 2 dias, ninguém vai capacitar ninguém para trabalhar com a sua voz. Mas, pelo menos, ele ouviu algumas questões. A água faz bem, articule um pouco mais, poupe a sua voz, não fica falando direto, enfim. Então, ele tem algumas dicas de como lidar com a sua voz. O professor, não. Nunca teve? Não. Você sabe, Márcia, que tem uma nossa aluna que fez um levantamento e ela descobriu uma cartilha de 1936 de um linguista propondo aquela cartilha para ser introduzida nos cursos normal, naquela época se chamava, né? Curso de formação do professor no curso normal, para que ele começasse a ser trabalhado nessa questão da voz. Então, de 36 até aqui, nada aconteceu. Você tá falando... Na verdade, só fazer um parênteses, só para explicitar, dizer, na verdade, não existe um trabalho desta natureza, mas as escolas teriam que ter, na minha opinião, obrigatoriamente, né, Lênis, uma espécie de formação em serviço, cujo primeiro módulo dessa formação em serviço é a voz, sua postura, estas lembranças. Porque quando você fala da formação inicial, sempre o tempo é pouco, pouco. E aí nós temos que pensar que é em serviço, na minha opinião, que o professor é de fato formado. Né? Eu acho que assim, no serviço deveria ter uma continuidade. Exatamente. Mas na formação teria que ter pelo menos um momento de alerta. Sim. E eu digo assim, essa questão, voltando, desse curso que a gente tem dado já há bastante tempo, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o curso. A gente começa a perceber que quando a gente fala, isso que você comentou, que a voz tem um apelo de expressão, né? Que se você fala, apaga a lousa, apaga a lousa, apaga a lousa. Então, a estrutura é a mesma. Mas essa voz, né, essa expressividade, deu para o interlocutor outros sentidos, diferentes sentidos. Quando a gente fala isso para o professor, ele fala, gente, eu nunca parei para pensar nisso. Quer dizer, você está falando da diferença entre uma comunicação digital e uma comunicação analógica, né? Que a comunicação analógica é a musicalidade, a intenção, a afetividade. Porque o professor, ele está preocupado com o conteúdo, ele está preocupado com aquilo que ele vai passar, mas não como ele vai passar. E às vezes é esse como que acaba criando ruídos nessa relação. Mas aí, voltando para o nosso curso, então começou inicialmente presencial, 20 horas na delegacia de ensino. Diretoria. Diretoria, mudou agora. Diretoria de ensino. A ideia de delegacia caiu. Não, delegacia foi até muito, mudou a palavra para mudar a imagem. Porque realmente ele era uma delegacia, porque ele era inspetor e realmente controlador. Hoje já tem uma diretoria. Aí nós começamos, aí o professor acabava não indo, porque apesar do lugar fazer parte da região dele, era distante da escola, ele tinha 2, 3 escolas para dar aula, enfim. Então ele acabava não concluindo o curso. Aí nós começamos a fazer nas escolas. Então a gente fazia naquele horário HTPC, enfim. Nem todo mundo que hora do trabalho, é uma hora, o professor tem, além da hora
a obrigação de ir dar aula, ele tem um horário que ele tem que preparar essa aula. Um horário de trabalho coletivo e um trabalho individual. Tá. Então ele tem esse espaço. E aí, por ser esse horário, também não deu certo, porque ele tinha esse horário para corrigir as provas, preparar a aula, às vezes até almoçar, fazer, sabe, uma questão ali de... Respirar, ligar para casa. ligar para casa. Então, assim, o professor começava, mas de repente ele saía, o outro chegava atrasado, também não deu certo. E aí a gente instituiu um curso à distância. Então, são 40 horas, dessas 40 horas, 32 são à distância mesmo, são módulos, o professor chega na casa dele, faz o curso na hora que ele quiser, como ele quiser, tem os tutores que vão, né, instruindo com relação às suas dúvidas, enfim, e 3 encontros presenciais. E no os começo, professores têm feito, Leslie? Tem feito. E eu até vou dizer que, assim, eles têm feito porque a gente percebeu que se ao colocar esse curso como, se a gente pontuasse esse curso como algo que depois eles pudessem, que nem a gente quando tem o certificado, né? Um certificado para melhorar nosso currículo. Então, Sim. esse curso ele é pontuado para que o professor, no momento que ele vai prestar, né, fazer subir uma na carreira, uma ascensão na carreira, ele possa incorporar isso. Ele tem Então, as com pontuações. isso, a gente tem conseguido muita gente fazendo. Porque de verdade, né, assim, um dos grandes instrumentos do professor é a voz. É a voz. Né? É a voz. Ele tem que, assim como o musicista tem que cuidar do seu violoncelo, Isso aí. da sua flauta, da sua clarineta, a voz precisa ser bastante cuidada pelo professor. É. E que cuidados você indica como mais importantes e necessários? Então, a gente fala muito da água, né? A água, assim, primeiro a gente parte do pressuposto de que o que faz bem para o corpo vai fazer bem para a voz, né? Porque a voz faz parte desse corpo. Então, alimentação em horários regulares, alimentação não, né, evitar a gordura, né, aquela coisa de refrigerante, todas essas coisas que a gente sabe que fazem bem para o corpo, por tabela vão fazer Muda também. A voz mesmo? Sim, porque, por exemplo, se você tem, vamos pegar até um exemplo que aparece muito entre os professores, né? Ah, eu aproveito no intervalo e como chocolate. Quando você come um chocolate, você tem, parece que a língua dá uma engrossada, né? É diferente, por exemplo, do que quando você come uma maçã, né? Porque o pessoal fala, ah, lá vem o fonoaudiólogo, vai falar de água e de maçã. Então, por que água e maçã? Água, porque hidrata. Sim. Então, dá também um certo conforto para quem está tomando aquela água. E fora que, ao tomar a água, é como se ele interrompesse aquele tom que ele está falando. Então, eu estou aqui, gente, vamos prestar atenção, então, eu vou tomar água, dificilmente, no momento seguinte, eu vou entrar naquele tom, eu já vou dar, né, uma controlada. Então, a água ajuda na hidratação e nesse controle também do tom muito, assim, muito alto e muito mais agudo. Você quer né? dizer, então, E não a é só maçã, tomar que é antes, famosa. mas também durante. E a maçã, que é famosa. E a maçã, por ser adstringente, dessa sensação de famosa. limpeza na boca. Né? Que começou primeiro, assim, a gente dizer que a maçã era boa para a voz ou as crianças levarem maçã para o professor? Bonitinha, né? Essa relação. Então, são coisas assim, que já são ditas na área, e aí o professor vem e fala, já sei o que você vai falar. Você falou adstringente, nem todo mundo sabe o que é adstringente. Que dá aquela limpada, assim. Parece como se você tivesse escovado os dentes, que você sente aquele frescor, vamos dizer assim, dessa região. Porque para eu articular melhor, eu preciso ter uma região que não tenha nada impedindo, né? Se você tem um chocolate que dá uma engrossada na língua, se você tem um alimento, por exemplo, um alimento mais duro, comer uma cenoura também vai ajudar nessa articulação e eu também posso entrar em cena, vamos dizer assim, de uma forma diferente, né? E tem os exercícios, tem vários exercícios que a gente dá. A gente usa muito vibração, que é um exercício, vamos dizer assim, clássico da fonoaudiologia, né? O famoso trrr, que é um exercício que dá uma chacoalhada na prega vocal, tá? Exercícios que vão propiciar assim, um relaxamento da região de ombros, de pescoço. O bocejo, que é uma coisa assim tão, né? Falta de educação. Parece falta de educação, para o professor pode fazer um bem incrível, porque espreguiçar e bocejar abre e dá uma relaxada nessa região toda. Então a gente vai desmistificando um pouco, trazendo para ele a importância desses exercícios no dia a dia, porque também não é fazer um batidão um dia e, né, dar 200 e tantas horas de aula, né? E talvez até incorporar essas questões com os alunos,
porque eles vão ser, né, vão ter um cuidado diferenciado. Vão ser seres falantes. Sim, então eles também vão começar a cuidar melhor da sua voz desde pequenos. O que, né? que Então, é prega vocal, professora? bom, quando a gente fala... Eu que trabalho com você, eu até sei o que é uma prega vocal. Isso aí, mas nem todo mundo sabe. Então, prega vocal é aquilo que a gente ouve falar, corda vocal, né? Então, elas estão na região do pescoço, então se a gente colocar a mão aqui, engolir, coloquem a mão aqui para vocês perceberem. Aí engole a saliva. Vocês perceberam que a laringe subiu e desceu. Atrás desse subir e descer, tem as pregas vocais. As pregas vocais, se você está respirando, elas estão abertas, está passando o ar, e quando você fala, elas vibram, tá? Vem ao centro, elas vibram, e aí você consegue fazer o som. Constrói um som. Isso. Se você tem um som agudo, você está com ela bem esticadinha. Lembrando do violão, né? Ah, o som tá desafinado, vamos afinar, deixar mais agudo, você estica. Se você faz, você está com ela mais encolhida, né? Então, agudo e assim ela está mais grave. Isso é natural das pessoas ou isso é uma coisa que você pode treinar e... Não, todo mundo nasce com essa possibilidade, né? Se espera que todo mundo nasça com essa possibilidade de fazer essa prega vocal, esticar e afrouxar, né? Ficar mais... Agora, é claro que, por exemplo, um cantor, ele vai trabalhar para fazer com que saia um bonito som, quanto mais agudo, quanto mais grave, de repente, de acordo com o naipe que ele canta, né? Naipe seria assim, ele é tenor, ele é soprano, então, se eu tenho um cantor, eu vou exigir uma tessitura, vou exigir notas mais agudas ou mais graves, de acordo com o que ele canta naquele momento no coral, né? Não, era uma curiosidade só, porque mesmo na situação familiar, às vezes vendo televisão, na hora do intervalo, as propagandas aumentam o som. Aí as famílias falam bem mais alto. Então, essa oscilação entre, mesmo dentro de casa, né? Sim. Fala, às vezes a gente até brinca lá em casa, vamos falar no tom natural, porque vamos falar natural, e às vezes eu sinto que essa oscilação, a própria família, né, Leslie? Independente do professor, ela acaba naturalmente fazendo esses diferentes tons, o que leva a criança, ou mesmo até nós adultos, a termos um olhar para a voz sem a devida cautela, eu diria. Acaba sendo natural, falar alto, falar baixo, não sei o quê. Acho que esse alerta que vocês dão é muito importante também para a família. Vocês têm esse trabalho. Tem alguma articulação com a família sobre a voz? Na questão dos professores... Dos professores, vocês fazem alguma articulação? Mas quando a gente trabalha com as crianças, a gente sempre tem um trabalho de orientação à família nessa direção. Buscando na minha memória, assim, a minha vida com vários professores, né? Eu vou me lembrando que tinha tinha uma professora japonesa que a aula dela levava ao sono. Né? Era monocórdica e baixinha. E assim também tem algumas professoras que têm um tom de voz bem agudo. Isso é trabalhado também? Isso nada a ver? Não, isso leva para um trabalho de autopercepção. E hoje em dia, com essa história de celular, está cada vez mais fácil a gente poder gravar esses momentos, porque antes ficava difícil. Eu tinha o gravador lá no meu consultório, mas o paciente não. Então, se eu pedisse assim, traz uma aula gravada, eu preciso emprestar o gravador. Hoje não, todo mundo com celular, bota o celular lá, grava a sua aula, quero ouvir como é que é a sua aula, né? E às vezes o próprio professor fica impactado quando ouve a gravação, porque ele fala, nossa, eu estou ouvindo a aula da fulana que dá aula do outro lado do corredor. Eu não tinha essa percepção de que ao dar a minha aula, eu também estava ali imersa no ruído do vizinho. Então, por exemplo, eu tive uma paciente que ela falava assim, vamos fazer, ela é professora de matemática, ela falava assim, agora pessoal, vamos fazer os problemas. Né? Então imagine uma professora de matemática, quantas vezes falava aqueles problemas, né? Que é como a gente fala, dá um choque de prega vocal, né? Como se as duas preguinhas lá, as duas cordinhas fizessem poim, né? Porque tem um ataque vocal muito brusco nesse momento. Eu também fico curiosa em saber se os professores não cuidarem da voz, quais são as consequências? Então, eles acabam, geralmente, o que aparece mais são os nódulos, que são os calos nas pregas vocais, né? Que fazem com que essa pessoa tenha uma rouquidão, cansaço ao falar, uma perda de voz, pigarro, enfim. Então, são sintomas que muitas vezes o professor não percebe. Então, às vezes chega, quando a gente vai fazer algumas pesquisas,
E vamos supor que eu tenha como objetivo sujeitos que tenham um problema de voz. Aí ele chega e fala assim, não, eu não tenho problema de voz, né? Porque ele tem a rouquidão, ele tem essa soprosidade, mas ele não se percebe como tendo um problema de voz. Ou porque ele tem um colega que está muito pior do que ele, então ele acha que ele ainda não tem, né? Ou porque falta isso que a gente conversou. Na formação, esse trabalho de autopercepção, né? De ficar ligado nessa questão da voz. E às vezes pessoas que têm essa vozinha fininha aqui desde pequenininha, isso é pior, isso tem... Eu fiquei ligado que você falou, né? Que a voz aguda, ela tá com a cordinha lá distendida. Isso é pior? Isso é um cuidado que a gente tem que ter? Ou tanto faz? Porque assim, você pode nascer e ter um tom um pouco mais agravado ou um pouco mais agudizado, né? O que eu quis dizer é que, entendo aquele tom como um tom habitual, um tom médio, você ainda tem a chance de fazê-lo mais agudo ou mais grave, entendeu? Cada um tem a sua possibilidade de deixar ela mais fina ou mais grave, conforme esse, né? Se você faz um trrr, tanto afinando, estou deixando ela cada vez mais aguda. Ou trrr, estou deixando ela mais grave, né? Eu estava pensando, lá, você estava falando que as pessoas se espantam e eu pensei que você ia para um caminho, você foi para o outro. Né? Você falou do ambiente e tal. Isso. Mas é uma coisa comum da gente, mesmo no silêncio, gravar a própria voz e estranhar aquela voz, né? Todos os pacientes chegam com essa questão. Então, às vezes, assim, quando vai ouvir a gravação, fala, nossa, mas esse gravador, né, esse celular, tá esquisita a minha voz. Parece assim, que você gravou num instrumento que não é muito, né, bom. Aí, na sequência, eu falo, e a minha voz? Está também diferente? Tá? Não, sua voz está igual a que eu estou ouvindo. Então, por que isso? Porque quando eu falo, eu ouço a minha voz da forma auditiva e também a vibração de todos os ossos do meu corpo, tá? Quando eu ouço a minha voz, é só auditiva que eu estou captando. Então, se é um bom gravador, a sua voz é aquela que o gravador está captando. Quer dizer que a gente não reconhece muito claramente a própria voz. Porque você percebe no dia a dia a sua voz casando percepção auditiva e também a parte óssea. Porque a voz também tem uma questão articulatória aqui, né? Por que emitimos a voz? Da onde sai essa voz? Sai dessas cordas, mas da onde sai? Da prega vocal é o primeiro passo. Depois ela tem toda a boca. Tem toda a boca. Que tem a ressonância. O pessoal tem que perceber. Então, se eu tenho alguém que não tem, né, que está toda entupida aqui, essa voz vai ficar alterada. Vai ter uma denasalidade, vai ter, né, uma nasalidade ali esquisita, porque, aliás, é uma denasalidade, porque não tem nasal. Não tem nasal. Se não tem um fissurado, né, um indivíduo que fala, é um excesso de nasalidade. Se eu tenho alguém que fala com a língua jogada para trás, né? Se tem alguém que fala mais em sorriso, então tudo isso é a articulação que está determinando. A corda vocal, a prega vocal, ela produz aquele som, mas esse som vai ser modificado por essa caixa de ressonância, como a gente chama. Mas aí, então, é por isso que você foi falando da nossa parceria no trabalho, né? Porque essa estranheza também vem do seu desconhecimento sobre si. Sim. De não dar conta de que, como dizia minha fisioterapeuta, Márcia, ombro não é brinco. Né? Porque você vai fazendo assim, né? De você não se dar conta de que você está tensa, isso, de que você está retraída e que tudo isso constrói uma determinada voz. E você sabe, Márcia, que voltando ao nosso curso lá de EAD, no último dia, o que os professores mais falam é: a gente agradece a prefeitura, né, o LaborVox, por esse curso, porque é a primeira vez que a prefeitura se preocupou conosco, dando um curso que era para a gente se cuidar, e não um curso para prepará-lo para atender melhor um aluno que tem um transtorno de aprendizagem, para um problema de readaptação também, né? Tem problema de voz, sai da sala de aula. E essa é uma questão vai que entra muito na questão de saúde mental. Pega muitos professores, vai para readaptação. Porque, inclusive, outro dia teve um evento na Fundacentro e teve uma discussão que o readaptado, no dia seguinte que ele chega, ele é visto como não professor. Exatamente. Então, ele é deixado de lado. E, às vezes, ele quer fazer um trabalho readaptado. Vamos lá. Readaptado assim. Você tem um problema, vamos pegar o de voz, que nós estamos falando sobre isso. Você tem um problema de voz, você hoje entra numa licença, depois vai outra. Chega uma hora que não dá mais conta do recado. Então, dentro da prefeitura, tem uma possibilidade de readaptação.
Então, ele fica ainda como funcionário da prefeitura, só que em vez de sala de aula, ele vai para uma secretaria, ele vai para uma biblioteca. Então, o que ele fala? Que no dia seguinte que ele chega nessa condição, ninguém mais olha para ele, porque ele não é mais professor, entendeu? Ele faz parte. E às vezes. Funções administrativas, né? Isso. E às vezes, na secretaria, ele vai falar até mais do que ele falaria com os alunos, porque também não é o simples fato de colocá-lo num cargo que é administrativo que seus problemas acabaram, né? Ele sai da função de professor, né? Ele sai que é e para ele, para alguns, não digo todos, mas para alguns, aquilo é trágico, porque ele quer ser professor, né? Outros dão graças a Deus porque já estão num ponto que não aguentam mais, né? Mas tem alguns que chegam até a chorar porque, assim, eu quero ser professor. Mas não tem avó, perdeu, né? Perdeu justamente o instrumento tem dificuldades, do trabalho. Né? Quando você indicaria para um professor a busca por um fonoaudiólogo? Olha, na verdade, a gente até tem a gente acabou elaborando um índice que a gente chama um índice de triagem, que são 12 sintomas. Desses 12 sintomas, quando o professor assinala ali 5 ou mais os sintomas, às vezes e sempre, ele já deveria procurar um fonoaudiólogo. Esses 12 sintomas? Nós temos no LaborVox, quer dizer, quem entrar no site do LaborVox, www.pucsp.br/LaborVox, a gente tem lá. Então, entrar no site da PUC e dentro do site da PUC procurar LaborVox. Isso. Aí lá nós você temos encontra lá os 12. Então, ele preenche, se ele perceber que ele tem 5 vezes na coluninha ali, às vezes ou sempre, é porque o sinal de alerta já foi, né, já acendeu. E o meu sinal de alerta também acendeu aqui. Que pena! Eu adorei ter você. Né? Eu acho que tem milhões de perguntas que a gente gostaria de fazer. A gente volta outra vez. Vou te dar um tempinho aí para se despedir dos nossos telespectadores. Pode olhar para a câmera agora. Mais uma vez, eu agradeço o convite das duas professoras e coloco o LaborVox à disposição de vocês. Aqui na PUC, a gente tem várias pesquisas para trabalhar essa questão da voz não só do professor, como do teleoperador, radialista, cantor, ator, enfim. E eu faço questão de responder cada uma das questões que vocês enviarem lá para o nosso site. LaborVox. Obrigada. Até mais ver. Eu e Neide nos despedimos de vocês.